Senhor Jesus. Divino amigo de nossas vidas, eis-nos mais uma vez aqui, teus mínimos aprendizes, reunidos em teu nome, para estudarmos, refletirmos acerca do teu Evangelho. Essa proposta, este código de amor, exemplificado quando de tua presença entre nós, em toda a extensão e intensidade. Manifestaram-se as leis de nosso Pai, para que nós, aqui presentes em todos os tempos, pudéssemos nos inspirar, nos aconselharmos, buscarmos essa tua referência para guiar os nossos passos. E hoje, Senhor, estamos mais cientes e desejosos de não só nos instruirmos, mas experienciarmos essas vivências, essas leis em nossa intimidade. Queremos aceitar, Senhor, cada uma das oportunidades que nos são oferecidas, em cada instante, em cada dia de nossa existência carnal. Ajuda-nos, Senhor, com um entendimento mais esclarecido de quem somos, como melhor dar cumprimento aos nossos deveres, construindo conscientemente esse reino de Deus em nossa intimidade. Hoje, Senhor, estamos aqui, buscando a Tua companhia para nunca mais nos afastarmos do Seu coração amoroso e do Teu pensamento reto. Permita que os amigos espirituais possam estar junto de cada um de nós, falando aos nossos corações, e que nós tenhamos ouvidos para ouvir, sensibilidade para compreender o que nos é solicitado amorosamente. Olha, Senhor, por todos nós. Abençoa os nossos propósitos e melhoria interna. E dá-nos a coragem de vencermos a nós mesmos. Sê conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Bom dia. Retomar aqui o estudo do Evangelho no capítulo 9. Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. No item 8, obediência e resignação. Estamos nos últimos dias tentando esclarecer um tanto mais o nosso pensamento acerca do que sejam essas virtudes, em especial agora a resignação. O frouxo não pode ser resignado, assim como o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Jesus foi a encarnação destas virtudes desprezadas pela antiguidade material. Ele veio no momento em que a sociedade romana perecia, nos desfalecimentos da corrupção. Veio fazer luzir no seio da humanidade abatida os triunfos do sacrifício e da renúncia carnal. Então, no Evangelho de ontem, nós estávamos fazendo uso de um texto do Emmanuel, um encontro marcado, que tem o tema de problemas, para procurar
nos esclarecer melhor acerca dessa virtude chamada resignação, que é composta de um feixe de sentimentos. E, embora isso já seja claro para a maioria de nós, intelectualmente falando, nem sempre é fácil a gente identificar quais são cada um desses feixes que compõem a virtude, ou que ajuda na estruturação dessa virtude. Então, esse texto, em parte, de maneira bem expressiva, ajuda a gente a identificar alguns desses feixes e como eles podem ser aplicados no cotidiano da nossa vida, no esforço de desenvolvermos, quem sabe um dia, essa virtude na sua plenitude, mas começará dos pequenos exercícios, né? Então, nós havíamos falado ontem, lendo o texto, que primeiro, geralmente, aquilo que nós chamamos de problemas, eles não são tão grandes assim. Geralmente, a gente é que se incapacita para lidar com eles. Porque a gente, diante da dificuldade, imagina, entra num estado de inquietude, um estado de alma, de apreensão, de ansiedade. E nessa esfera da ansiedade em relação ao que se apresenta no exterior, a gente começa a imaginar a coisa muito maior do que ela é. E isso tira o nosso foco e bloqueia, dificulta que os recursos que estão presentes na nossa intimidade, mesmo ao redor de nós, sejam bem utilizados. Porque o estado de inquietude é um estado de agitação profunda, que pode haver muito movimento, mas pouca atividade útil por parte do espírito. E isso é bem contrário a esse estado da virtude chamado resignação. E aí ele falava, então, que diante dessas situações a gente precisa cultivar, ou seja, precisa pegar a sementinha, plantar, limpar o solo antes, mantê-lo limpo, bem cuidado. A serenidade e o entendimento. Então, a serenidade se opõe a esse estado de inquietude. E para nós isso é um esforço, mostrando então que, assim como a resignação é uma virtude muito ativa, cada um dos feixes que a compõem também são muito ativos. Então, estar sereno requer muita atividade do espírito. Estar inquieto, ansioso e destrambelhado, não. Geralmente é o oposto do que a gente imagina e popularmente se fala. E aí ele ia adiante falando que toda questão embaraçosa, outra maneira dele colocar os problemas, requer que a gente olhe para aquilo como se fosse um enigma. E isso é muito interessante, porque o que é um enigma? Lembra, para nós, todos nós passar aquelas perguntinhas que se apresenta qualidades ou características de uma coisa e fala, me diz qual é a coisa. O que cai em pé e corre deitado? É a gota da chuva. Então, eu dou a característica da coisa e você vê o que é a coisa. Então, olha o que o Emmanuel propõe para nós, que diante dos chamados problemas, a gente olha aquilo como um enigma. Ou seja, não é aquilo que é a coisa. A pergunta é, diante de tal situação que você julga um problema, o que está sendo sinalizado para você? Dê nome a isso, na sua intimidade. E isso é estar muito ativo. E se eu estou inquieto, eu não consigo, não tenho a mínima chance de fazer isso. Veja, até nas perguntas que se faziam para dessas brincadeiras de enigma, a gente ficava agitado para querer responder.
Quanto mais agitava, menos vinha à mente a resposta. E aí ele também apresentava outras duas características, que é a simpatia diante desses cenários, porque frequentemente diante de algo que nos desagrada, nós nos tornamos azedos. Isso não colabora, atrapalha muito. E a compreensão, que é um passo além do entendimento. Na hora que eu decifro o enigma, eu começo a compreender. Então a gente vai vendo que serenidade compõe resignação, simpatia compõe resignação, entendimento, compreensão, esse estado do espírito que a gente pode ir construindo diariamente. E ele aí caminha no texto onde nós paramos, dizendo, para que a gente, mais um passo nesse processo diante do estímulo externo, que a gente não personalize aquilo. Ou seja, se alguém me direciona uma palavra ofensiva, e esse é um exercício realmente, como é ativo isso, para a gente poder, tem que estar muito vigilante. Eu não tornar isso uma questão só para mim, mas procurar ver naquilo, por mais difícil que seja, a possibilidade de gerar bem para um grupo de pessoas. E aí então eu saio do campo do eu para sermos nós. E para exemplificar isso, ele fala que, e aí a gente retoma o texto, que a pedra que acidentalmente nos fira será provavelmente a peça que sustentará a segurança da construção. É isso que ele diz, não individualiza a coisa. A pedra caiu no meu pé aqui, machucou. Mas não julga a coisa só por aí, porque talvez essa pedra tenha uma utilidade muito grande, que é sustentar toda uma construção. E porque nos haja trazido leve de sabor, e veja como ele vai caracterizando, não valoriza demais aquilo que aconteceu para você que foi desagradável. Tem valor? Tem, mas não valorize demais. Leve de sabor. Isso não é motivo para arredá-la, quer dizer, jogar a pedra, de serviço que deve prestar-se à coletividade. Então ele coloca essa ideia para a gente e construindo. E agora ele vai nos ajudar nas questões cotidianas. Falou, assim acontece com a crítica. É uma pedra que machuca. Com a desilusão, com o desentendimento ou com a perseguição gratuita. São todas pedras que nos machucam. Então ele fala, o que é não supervalorizar? Recebamo-las sem mágoa. A proposta. Não magoa, não. Não individualiza demais, porque a mágoa é tornar o leve de sabor algo muito profundo. E aí o que acontece? A gente aprende isso aqui há anos. O que o magoado deseja? Algum tipo de vingança, seja ela espalhafatosa ou silenciosa. Magoei. Individualizei a questão e peguei todas essas coisas, crítica, desilusão, perseguição gratuita, desentendimentos, e ao invés de ter o olhar sereno, do entendimento, da compreensão, da simpatia, eu vou partir para um lado em que eu vou usar das minhas piores memórias para tentar
assim, rebater o mal que eu recebi com o mal que está dentro de mim. Então aí a gente já entende outra característica da resignação, né? Não atender ao mal com todo o bem que há dentro de mim. E isso é extremamente ativo. Porque o magoado, ele bloqueia a consciência. E aí, então, a possibilidade de construção coletiva acabou. E mesmo íntima, construção positiva, né, ao espírito. Então, ele fala, se a gente afastar o pensamento da mágoa, de cara, Jesus diz, afasta-se de mim. Aí a gente pode observar, o entendimento e a compreensão vai ter uma oportunidade de acontecer. Ele vai falar, e observemos todas essas situações, qual a mensagem favorável e útil de que se fazem veículo. Ou seja, dentro da crítica, da desilusão, da perseguição e do desentendimento, se a gente tiver bem ativo, tem uma mensagem útil ali atrás. Porque não existe vítima. Tomada semelhante posição, então o espírito, diante daquilo, tomei essa posição. Ele está fazendo um exercício de resignação. Não é a virtude ainda, mas ele está resignado. Não saio daqui, não. Não vou magoar, não vou inquietar, não vou ficar ansioso. Eu vou tentar entender essa situação. Então, tomada semelhante posição, verificaremos que a crítica nos auxilia. De que maneira? É muito difícil para a gente fazer separações assim, porque tudo caminha junto, né? O pensamento é a onda, né? Que gera um campo chamado sentimento. Isso está lá na complementar. Então, um pensamento crítico, geralmente ele gera um campo o quê? Ácido. Então, ácido dói, machuca, se cair na pele? Machuca. Mas ele também limpa. Questão de ponto de vista. Então, olha como Emmanuel coloca. Se a gente verifica, olha para a crítica como um auxílio, ele faz a seguinte comparação, que a crítica pode ser interpretada à maneira do inseticida, capaz de imunizar a árvore do nosso trabalho. Às vezes a gente está lá se esforçando mesmo para fazer algo dentro daquilo que a gente julga que é o dever. E é o dever. Às vezes a gente exagera. Tem o risco da gente exagerar no autoritarismo, na posse do trabalho. É só do meu jeito. Estou fazendo. É um dever. Então, às vezes alguém critica, dói. Mas se eu tiver olhar, ele pode estar sinalizando para mim, olha, pensa bem se você não pode fazer uma construção mais formosa. Aquilo que nomeamos como sendo desilusão passa a revelar-se por transformação imperiosa e benéfica. Às vezes a gente se desilude mesmo. Em algum trabalho que a gente está realizando. Alguém se revela ingrato. Então, mas se é desiludir, é porque a gente está iludido. Ou seja, estávamos interpretando alguns cenários, a imaginação, de uma maneira fora da realidade. E a desilusão nos coloca de novo na realidade. Olha, eu preciso trabalhar mais. Porque aquele coração ali que eu estou me dedicando a ele, precisa de mais amor.
Porque geralmente a desilusão é fruto de uma expectativa que eu tinha de ser atendido. Fiz, quero receber. Não recebi, magoo e desiludo. Não vale a pena gostar de você. Então dá para ir entendendo que isso vai compondo essa história da resignação, que é um campo, né, feito de todos esses sentimentos. E aí ele vai falar da perseguição gratuita, que habitualmente estabelece condições. Estou sendo perseguido aparentemente gratuitamente, estou sem recursos, para que o apoio de nossos verdadeiros amigos se levante junto de nós, para a união mais íntima e realizações mais amplas. Então, quando a gente se sente perseguido, a gente precisa olhar ao lado de quantos amigos nós temos. E eles superam o número de desafetos daqueles que não nos querem bem. Então a gente dá as mãos, braços com eles e vamos adiante. Porque sozinhos realmente a gente não faz nada. Jesus exemplificou isso, né? De cara escolheu 12. E convidou depois mais 70, mais 500 e assim foi indo. Porque é assim que a coisa vai sendo construída. E para encerrar, à frente de qualquer desafio, recordemos que todo problema é um convite da vida, em nome de Deus, para que venhamos a compreender mais amplamente, melhorar sempre e servir mais. Então, que a gente possa aproveitar a lição. Para que nós possamos sentir a resignação, né? Eu sempre gosto demais daquela fala de Jesus com Nicodemos, né? Porque Nicodemos busca Jesus e faz alguns questionamentos que ele ainda não tinha compreendido depois de tanto ler e estudar as Escrituras. Então Jesus diz para ele que isso acontecia porque antes dele ler e raciocinar sobre aquilo que ele estava lendo, ele deveria sentir. E como não é tão simples nós sentirmos, Jesus naquela hora ensina para Nicodemos o que é sentir o texto, né? E então, para que nós possamos sentir de verdade o que é esse valor que o Evangelho nos traz, nós vamos buscar exemplos daquelas pessoas que são resignadas, que mostram a sua resignação no dia a dia, que diante das dificuldades tem calma, paciência, tolerância, entendimento, aguarda o furor daquela situação passar para poder agir com mais prudência. Isso vai denotando a capacidade que o Espírito tem de retirar daquela situação que nos chega o melhor. E sempre como o exemplo que o Mário trouxe para nós, quando acontece alguma coisa, e como nós falamos ontem, quando é uma coisa muito grave, aquilo muito raramente está relacionado ao tempo atual.
aquilo está relacionado a um tempo para trás, em outras existências, e que nós somos preparados para passar por aquela prova. E quando a situação chega, nós temos que fazer algumas coisas e evitar outras. A primeira coisa é, diante da situação, não fixar, como o Mário acabou de dizer, naquela dificuldade que nos apresenta. Porque se nós nos fixamos na dificuldade, essa dificuldade ela se torna superativa. E a cena da dificuldade, toda hora, o tempo todo, todo o tempo, remonta na nossa mente. A gente repete aquela cena do que a pessoa falou, do momento traumático que a gente viveu, né? Não importa o que seja, mas aquilo vira um filme que não sai daquele ponto e fica passando na nossa mente, impedindo que haja real aproveitamento daquilo que nós estamos vivendo. O exercício de buscar a causa, de nos perguntar o que essa situação requer de mim e aonde está provavelmente a causa disso, já nos auxilia a sair desse movimento repetitivo de ficar voltando a cena na nossa mente. Então, começar a pensar da onde isso vem, ou seja, buscar a origem é importante. Há pessoas que trazem um problema e ela fala assim, eu quero resolver, não quero nem saber de onde veio, porque veio, não, me fala aí o que eu tenho para fazer para ficar livre, né? Às vezes, é até melhor que essa pessoa pense assim, porque ela não tem estrutura para entrar em contato com aquilo. O melhor seria que ela tivesse, mas às vezes não tem. Então, nós temos que auxiliar assim mesmo. Mas quando nós temos uma maturidade maior, é interessante nós começarmos a investigar de onde isso vem e por que veio. Isso nos tira daquela cena de repetir o clichê mental. E depois desse momento, é importante que nós possamos pensar no futuro. Ou seja, passado a tempestade, o que isso vai de verdade me trazer de bem? Porque vai. Necessariamente vai, se nós soubermos aproveitar. Então, no mundo maior, aquela orientadora espiritual capaz de sentir desvelado amor pelas criaturas, chamada Cipriana, ao atender um espírito com muitas dificuldades, ela esclarece para ele o seguinte: muitos retiram do sofrimento o óleo da paciência, com que acende a luz para vencer a própria treva. Olha a importância disso. Antigamente, as pessoas acendiam os ambientes, né, iluminavam os ambientes com querosene, com óleo, né? E ela está nos convidando a refletir que diante de uma dificuldade, vamos retirar o óleo da paciência para que esse óleo possa acender em nós os nossos valores e sairmos das trevas íntimas. E quando nós não conseguimos extrair da situação que é difícil para nós, o óleo do entendimento, da paciência,
da resignação, da compreensão, da tolerância, nós extraímos do problema as pedras e os aculhos, ou seja, os espinhos, que vão nos levar a um ambiente de queda. Então, a dor que veio para nos socorrer pode nos levar para o abismo. Se nós não soubermos retirar dela os elementos que ela veio nos convidar a retirar. Então, isso é muito importante para nós. E só para complementar, e nós irmos fechando o raciocínio, no livro 4 do Livro dos Espíritos, em que Kardec esclarece para toda a humanidade a respeito das penas e dos gozos terrestres, que esse é o título do 4º livro, né? Ele faz 2 perguntas que a humanidade realmente deveria saber, ler todos os dias e deveria estar em todos os outdoors do mundo, para a gente não esquecer. Então, ele fala assim, que cada pessoa no mundo tem uma necessidade. Cada um de nós precisa de alguma coisa. Cada um fez um planejamento reencarnatório. E se cada um é diferente, com necessidades diferentes, será que existe um padrão de felicidade para todo mundo? E ele, surpreendentemente, responde que sim. Surpreendentemente, né? Como assim? Se a gente olhar dentro da nossa família, a gente vai ver, nossa, cada um com uma característica, com uma necessidade, como assim, né? E essa pergunta é a pergunta 922. Então, há uma medida de felicidade comum para todos os homens da Terra? Ele diz que sim e vai dizer qual é. Então ele fala, do ponto de vista material, a felicidade para todos, independente do que a gente pensa ou sente, da nossa etnia, da nossa evolução e de aonde nós nos encontramos, do ponto de vista material, é a posse do necessário. Então vamos pensar. Toda vez que a gente tem alguma coisa a mais do que o necessário, vira problema. A gente tem que gastar muito tempo com isso, para administrar, para resolver, para isso, para aquilo, porque temos algo que é a mais do necessário. Eu nem vou ler a seguinte, porque aí é tão violenta a seguinte, né? Eu vou pular a seguinte para a gente falar a outra depois. E aí ele continua. E do ponto de vista moral e espiritual, é a consciência tranquila e a fé no futuro. Agora, gente, chegou o problema. Então, agora vamos falar, não da parte material, vamos falar da parte espiritual. Chegou o problema. A solução do problema está na consciência tranquila e na fé no futuro. Parece uma coisa tão simples, né? Só que não. Porque o que é estar com a consciência tranquila? É cumprir retamente as leis divinas. O problema chegou, não importa se ele é de hoje ou de ontem, mas se eu estou fazendo da minha parte e não estou deixando para depois e estou aproveitando no máximo aquilo que eu tenho que viver, não devo temer. E aquele sofrimento que eu estou passando vai se transformar
em luz que vai iluminar as trevas íntimas. E essa confiança no futuro, ela se estabelece porque eu não vou temer absolutamente nada, porque tudo que me acontecer vai me conduzir àquilo que eu necessito, que é o melhor para mim. Porque Deus não está nunca, jamais, em tempo algum, desatento em relação a mim e nem a ninguém. E aí, na questão 924, ele traz uma questão ainda mais surpreendente, porque ele pergunta: mas há males que são independentes da nossa maneira de agir e que atingem o homem mais justo? Ou seja, nós podemos ser atingidos por coisas que não merecemos, que nem estava no planejamento reencarnatório. Pode acontecer uma coisa conosco que é, entre milhões de aspas, injusto. Surpreendentemente, ele diz que sim. Né? Surpreendentemente, ele diz que sim. Como assim? Aí ele responde: nesse caso, deve-se resignar, que é a palavra que nós estamos estudando. Deve-se resignar e suportá-la, sem murmurar. Sem murmurar, mas ele possui sempre uma consolação em sua consciência, que lhe dá a esperança de um futuro melhor, se fazer o que é preciso para obtê-lo. Então, o que ele quer dizer com isso? Nós estamos todos aqui, chega uma pessoa que eu não conheço, que não me conhece e que me ofende. Talvez essa situação não esteja programada, não é verdade? Não esteja programada, porque nem tudo está programado. E ela fale de uma coisa que não é verdade, que não significa o que realmente eu seja. E que eu nem precise passar por aquilo exatamente. Mas aquilo chega. E ao chegar, resignação. Aceitação. O irmão que chegou está doente, necessitado de amparo, das minhas preces, das minhas vibrações. Deixa eu envolvê-lo e aproveitar esta oportunidade, que nem era para eu passar, mas que é circunstancial, porque eu estou no mundo de provas e expiações, e o mundo de provas e expiações é um mundo onde o mal domina. Então, nós estamos imersos em situações que são maléficas e que nós vamos passar por elas, mesmo que elas não estejam, muitas vezes, pré-determinadas. É lógico que nós não estamos falando daquelas coisas gravíssimas, porque as gravíssimas estão programadas. Mas nós estamos falando daquelas circunstâncias pequenas, mas que nos roubam o equilíbrio, a paz, por um dia, por uma hora, por uma semana, por um mês, e a gente faz daquela pessoa um inimigo que não tem significado nenhum, porque simplesmente naquela hora não soubemos nos resignar diante de um mal que nos chegou. Porque podemos ser acometidos de circunstâncias e situações naturais de um mundo de provas e expiações. Então, aprender esse movimento da alma de nos resignarmos é fundamental. Aplicar tudo aquilo que nós temos aprendido. E não nos deixar roubar o equilíbrio porque alguém
falou algo que nos desagradou. Então isso é muito importante para nós. Porque senão a gente vai viver no mundo da carochinha. Não, só vai acontecer o que eu mereço, o que eu necessito, o que eu preciso. Mas eu preciso estender, sim, com certeza, a resiliência, a paciência, a tolerância, a tudo e a todos, em todos os momentos. Isso é uma necessidade. No fundo, é uma necessidade. Então, refletir sobre isso pode nos tornar mais maduros e mais prontos para o bem. Vamos fazer a nossa prece. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, nós nos encontramos aqui, desejosos de aprender mais e mais a viver com serenidade, com paz no coração. Rogamos, Senhor, que nesta hora abençoada, nós possamos estar em Seu nome. Possamos, Senhor, aprender mais e mais as lições de vida eterna, para que quando as provas chegarem em nossas vidas, os momentos de testemunho, nós possamos estar serenos, confiantes na bondade do amor de Deus por nós, que nos conduz pela mão a situações desafiadoras, para que possamos nos tornar espíritos luminosos, resignados e amorosos. Socorre, Jesus, nossos irmãos registrados nos cadernos de vibração da nossa casa. Ampara-os, fortalece-os, visita-os em sua intimidade, para que eles possam sentir a serenidade que sentimos nesta hora. Possam ser envolvidos pela presença amorosa dos irmãos que nos envolvem nesse instante. Que possamos doar do nosso ectoplasma. Que possamos, Senhor, movimentar o que temos de melhor para socorrê-los. E rogamos nesta hora, Senhor, que os bons espíritos nos acompanhem os passos durante a semana que se inicia. Que possamos dar do que temos de melhor, amparar os necessitados, os aflitos, aqueles que ainda não te conhecem. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, agora e sempre. Que assim seja.